Sibelius, faça a primeira pergunta. Qualquer pergunta. Não precisa ser para eles. Pode ser. Uma pergunta qualquer, assim. Sim. Você é o cara mais criativo que existe para fazer pergunta, eu cara. Eu tenho perguntas, né? Hoje Sim. não. Vou pensar aqui. Quer chamar alguém? Quer chamar alguém? E Não, se... acho que é legal saber um pouco mais do Gatsby Preview, assim, sei lá, se tiver um pouco... Falar tecnologia por trás disso, como está sendo, como que ele faz para ser tão rápido essa atualização, sei lá, uma coisa mais conceitos por trás, assim, acho interessante saber como implementar. E aí, Gabriel, quer responder essa? Sacanagem, fala aí pra essa. Sacanagem, brincadeira. Boa pergunta, só para... Então, eu vou falar primeiro que é um produto, né? Não é de graça, então a gente não pode revelar tudo que existe no produto, né? Mas eu posso falar duas coisas sobre como que o preview funciona no Gatsby. É muito interessante porque a gente tem um conceito de Cloud Runner, Build Runner, né? Que existe no plataforma do Gatsby. E o que acontece quando você colocar um site é tipo você digitar Gatsby Develop, né? Então, isso acontece no plataforma, como se fosse você digitando isso. E aí o preview funciona justamente que nem o Hot Reload, né? Que você vê no ambiente local de desenvolvimento. E a outra coisa que é interessante é que vocês já viram no CMS, né, no Drupal, eu coloquei aquele site, né, aquela configuração sobre o servidor de preview. O que acontece nisso é que esse URL, né, é, na verdade, um endpoint para você conseguir fazer, né, solicitações de REST para aquele webhook e aí atualiza o preview também instantaneamente. Então, isso é o motivo, né, pelo qual é tão rápido esse preview. No Drupal, né, você tem que carregar a página de novo, você tem que esperar até a resposta vir de novo do servidor. Em vez disso, no Gatsby, é só um webhook, né? É tudo ao vivo, tá tudo ao vivo. É Gatsby Develop, no final das contas, né? É Hot Reload. Então, funciona exatamente assim. Bom. Mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta polêmica aí. Ih? Polêmica. Nossa, cara. E o Next, JS? Como é que fica isso? Ou seja, eu imagino que devem perguntar bastante, né? Tá. Aí depois você faz essa pergunta polêmica para ele, então. Fechou. Não, mas Manda. Então, Next. Quem já usou aqui Next JS? Sai fora, gente. Então, não, brincando. Next é muito legal, né? Next é um framework muito legal, mas eu considero o Next um pouco mais para os desenvolvedores, né? O Gatsby tem um tutorial que é muito fácil para quem não instalou Node.js, por exemplo, no sistema, e é muito fácil para quem está entrando no nosso mundo de desenvolvimento web. Mas Next.js é legal. Eu gosto das ferramentas, né, contidas, né? Mas o problema do Next é que é um pouco mais complexo e tem casos de uso mais complexo do que o Gatsby. O Gatsby é para montar sites, né? O Gatsby é para montar apps simples, não é para montar apps complicados que nem o Next.js. Eu acho que uma comparação mais válida entre os geradores, né, os chamados geradores de sites estáticos mais modernos, que não são somente estáticos, seria tipo em Vue.js, né, tem o... Não, Nuxt também é que nem Next, mas estou pensando no outro... Gridsome, desculpa. Gridsome é tipo o nosso concorrente nesse mundo de sites simples. Eu acho que o Next já é mais para... mais Isso. Baixo nível, isso. Faz sentido, muito bom. Alguém tem perguntas aí? Levante a mão. Aqui. Eu tenho sticker
Ó, incentivo fantástico. Valendo um Chega sticker. aí. E aí você tem que sentar aqui. Aí você entra por aqui, alguém sai. Quem quer sair? Beleza. Boa. Valeu, Sebas. Salva de palmas. Sente-se. Aqui, do lado dele. Boa noite, né, pessoal? Boa tarde, não sei que horário que é esse, né? Boa tarde. Boa tarde, então. Pessoal, a minha pergunta é para como que é o nome dele? Gabriel. Gabriel, né? Que ele defendeu tão enfático ali o Reason ML, né? E eu tenho uma pergunta, assim, da seguinte forma. Eu acredito que boa parte dos desenvolvedores aqui, até eu ainda não utilizo muito o TypeScript. Então, eu utilizo. Então, hoje, assim, saindo dessa palestra, são duas coisas que ficaram muito claras para mim. O uso do TypeScript e do GraphQL, né? São duas ferramentas que eu não utilizo. E a gente sabe que esse mundo do JavaScript tem essa coisa enfadonha de ficar surgindo um monte de ferramentas, né? O tempo todo mundo sabe disso, é estressante. Então, todo mundo sabe disso. Eu, por exemplo... Boa, corajoso. Alguém tinha que falar. Entendeu? Alguém tem que falar a verdade. E instiga muitas vezes a curiosidade da gente, e a gente fica assim, caramba, será que eu tenho que ver essa ferramenta? Eu, por exemplo, vou ver uma ferramenta nova que se chama Svelte, né? Então eu vou investigar um pouquinho mais. Então a pergunta que fica é o seguinte, a gente ouvi falar muito que o pessoal do React utiliza na sua core central, no seu desenvolvimento, o TypeScript. Então, por que uma ferramenta que, no caso, foi defendida, às vezes eu não estou questionando nem criticando a ferramenta, eu só quero entender, porque você imagina que no meu caso, que tem uma certa experiência desenvolvendo, imagina, por exemplo, que teve aqui uma menina que está iniciando, ela fala, caramba, eu uso o Reason ML, eu uso o TypeScript, eu uso Batatinha quando nasce, então, quer dizer, não tem assim. Então, a pergunta que fica... Além da estrutura do código, que eu não gostei, eu achei um código meio tosco, entendeu? Então, assim... Então, assim, aí, será que vale a pena realmente defender mais uma ferramenta como essa, ao ponto de vista que talvez eu não consiga ter... Eu não estou assim, é que talvez, pessoal, peraí. Calma aí, deixa o rapaz falar. É um mito, mas deixa o rapaz falar. Que talvez eu não consiga, talvez a minha compreensão ainda esteja muito aquém da própria ferramenta, entendeu? Então eu queria que você explicasse isso tudo. Por que o pessoal do React, por exemplo, utiliza TypeScript e não utiliza a ferramenta que você colocou pra gente aqui, por exemplo, entendeu? Não solta o microfone, não deixa cair no chão. Não faz isso. Tá bom? Beleza. Então, deixa eu me situar primeiro, porque foi uma paulada aí. Não, mas uma excelente pergunta. Tão tal, tipo, no vídeo que eu fiz pra Talk, né, eu falei, depois de passar pela grande fatiga do JS, sobrevivemos e estamos aqui com ferramentas novas hoje em dia. Então, é uma frase que um cara chamado Sander Spice, que ele trabalha, não esqueci o nome, ele fala uma frase muito foda pra mim, que todas as estradas estão nos levando ao Camel. Então, não é tipo que a gente tava reinventando as coisas, a gente tá aprendendo e redescobrindo o que já foi descoberto lá no passado. A gente só esqueceu. Tipo, essas coisas são muito antigas. O Camel é de 90, Algebraic Effects, que é hooks, é um conceito muito antigo. Mas a gente entra no mercado agora, a gente não conhece nada disso. Então, pra gente, a gente começa fazendo coisa errada, aí depois descobre, tava fazendo errado, melhor fazer certo agora. E aí dá essa sensação de que você tá refazendo a roda. E não, eu gosto de usar um exemplo assim, a roda, quando ela foi inventada, ela é uma pedra. A gente não usa uma pedra para dirigir um carro hoje em dia, né? A gente usa um pneu vulcanizado e no futuro não vai ter mais roda. Esse é o caminho, não é uma reinvenção. Dá essa fatiga na gente, sim, mas é por nossa culpa. A gente não fez nossa lição de casa, não estudamos onde a gente está se baseando hoje em dia, não estamos nos ombros dos gigantes, mas a gente tinha que estar lá. O Camel, Haskell, essas linguagens antigas, Lisp, tipo, já são coisas provadas e teorizadas, tudo certinho ali. A gente, eu fiz faculdade, mas não terminei, então eu tive que reaprender tudo isso, tive que ir lá depois ler a teoria,
a comunidade do React, então tá a galera do TypeScript, YoCaml, do React, eles estão trazendo pra gente coisas que já existiam, não é nada novo. Eles estão querendo ensinar a gente, cara, tá tudo errado, vamos com calma aí. O JavaScript foi muito inspirado no YoCaml também, mas saiu às pressas ali, então a gente tá voltando para se situar na coisa e estamos chegando, tipo, acalmando agora. Estamos chegando numa fase, eu acho, que tá começando a afinar. Então o Reason para mim é a acumulação da coisa, entendeu? Isso, estabilizando, e é o que eu tenho pra falar, né? Mas é verdade. Uma salva de palmas. Fantástico, fantástico. Muito bom. Muito bem. Mais perguntas? Vem aqui, vem aqui. Foi muito boa essa pergunta. A menina aqui, ela levantou primeiro, tá? Aqui, ó. Você vem em seguida, fica aqui perto já. Fica aqui no cantinho. Boa. Alguém tem que falar, beleza, deu pra mim. Eles não estão prestando atenção em mim, aí fica difícil. Então, alguém tem que levantar. Olá. O que tem nessa sacola do Vagas? Olha aí. Carregador portátil, luminária, caderno adesivo. Esse é um kit muito show. Muito bom. Você já ganhou. Sente-se. Sua pergunta, pode sentar. Alguém tem que levantar. Quem vai levantar? Vai levantar, beleza. Mitou. Mereceu. Boa. É amizade, galera. Que isso. Aqui é outra coisa. Boa pergunta. É isso. Valeu, mano. É isso. Bom, vamos ouvir a pergunta dela, então? Pode fazer a pergunta, moça. Qual o seu nome primeiro? Oi, gente. Eu sou a Larissa. Boa. @LariRô no Twitter, me sigam. Tá bom. Eu tô aqui também em nome do meu amiguinho ali, do Leonardo, que ficou com vergonha de vir aqui em cima. A minha pergunta é pro Preston. Oi, tudo bem? A gente estava lá pensando em como o Gatsby funciona e a gente estava se perguntando o quão difícil quão complexo é integrar as outras plataformas com o Gatsby, por exemplo, você mostrou do Drupal lá, e aí a gente queria saber como que funciona mais ou menos para conseguir fazer essa abstração, como que o Gatsby faz essa abstração também e quão complexo é para a gente conectar esses outros serviços. Boa pergunta. Então, vou começar com a primeira parte. O Gatsby conta com um ecossistema que tem centenas de plugins, né? Você consegue instalar um plugin de um blog, né? Tipo um formulário de contato, algumas coisas assim, e de temas também. Mas existe também um outro tipo de plugins que são source plugins. E esses source plugins são os que definem as pontes entre o Gatsby e os outros sistemas. Então, por exemplo, existe o Gatsby Source WordPress, existe o Gatsby Source Drupal, o Gatsby Source Google Sheets, o Gatsby Source Airtable, qualquer coisa que você consegue imaginar, né? Tipo, MySQL, né? GraphQL também, né? Se você quiser utilizar mais uma API por trás de GraphQL e outra API de GraphQL internamente no Gatsby, você também pode fazer isso. Mas o legal do Source Plugin, né, é que na hora do build, o Source Plugin é executado e vai gerar todos os dados e armazenar todos os dados também num storage, né, num store, onde você pode acessar esses dados através da API em GraphQL. E a segunda pergunta foi sobre abstração, mas foi sobre o mesmo assunto ou abstração em geral? É sobre o mesmo assunto, como que o Gatsby consegue fazer essa magia, conecta um serviço externo e ele sabe o que tem que... Como que funciona essa magia, tipo... Eu sei que você não pode revelar como funcionam os internos do Gatsby, mas... Só o preview que eu não posso revelar. Só o preview que não pode? Então tá bom. Então essa dá para responder pra gente. Como que ele faz esse mapeamento, tipo...
quando eu atualizo um dado e dou um F5 na página, ele vai lá buscar de novo, ou ele guarda tudo em cache, ou só o preview que tem? Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte também. E como que ele consegue saber... como que ele consegue abstrair o que eu, sei lá, mapeei uma REST API, como que ele consegue traduzir isso para o GraphQL? Não sei se deu para entender. Não, sim. Então, nossa. Então é o seguinte, os source plugins, né, são bem legais porque eles conseguem baixar todos os dados na mesma estrutura que existem na base de dados, no caso de Airtable, né, e também na API REST, né. Então, Drupal, por exemplo, se você baixar, né, os dados através do JSON API, que é o módulo oficial, né, utilizado no Drupal, aí é exatamente a mesma estrutura, né? Mas o que acontece, os source plugins vão fazer um loop, né, de todas as entidades, todos os recursos que existem nessa API. Então, por exemplo, se você tem 50 posts e mais 100 páginas, todas essas entidades vão ter uma equivalente, né, na API de GraphQL. Agora, eu já esqueci a segunda parte, porque eu acabei de sair do aeroporto, então. A segunda parte também a gente esqueceu. Sim, isso. Então, essa parte eu não entendo muito bem, mas se você quer falar? Eu acho que essa parte de resolver os dados externos deve ser baseada em GraphQL, né? O Gatsby é baseado em tudo em GraphQL. Então, a parte básica do Gatsby é o GraphQL para o seu arquivo, file system, para os seus arquivos. E essas partes externas, cada resolver vai resolver os dados do seu, ou do WordPress, do Prawl, essas coisas. Seria isso. Aí cada source plugin vai fazer um request baseado em alguma coisa. Pode ser até uma API sua de qualquer outra coisa. Seria isso. E mais legal ainda é que você pode escrever os seus próprios resolvers, né? Isso, exato. Então, é isso que todo mundo faz quando eles querem montar um source plugin. E o interessante é que a gente, na verdade, não conta com muitos source plugins, né? Existem alguns sistemas que não integram bem com o Gatsby ainda. Então, eis uma boa oportunidade para todo mundo adicionar, né, código ao nosso repositório e ajudar com esse problema. Muito bem, muito bem. Salva de palmas. Próxima pergunta com o rapaz que estava vindo aqui. Tá ali. É isso? Nick. Não. Foi você? Beleza. Ou era você? Depois você vem então, hein? Já fica aqui pertinho, aqui, ó. Mais fácil. Por favor. Qual o seu nome? Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Matheus, vim lá do Rio de Janeiro. E tem mais gente do Rio de Janeiro aqui, tipo, além de mim e do Fernando. Opa, é nóis. Show. A minha pergunta é pro Gabriel, né? Eu senti que você tem um pouquinho de rancor com TypeScript, certo? E aí eu queria eu queria entender por que esse rancor, né? E também falar que, tipo assim, ReasonML, eu curto muito ReasonML, eu sou o cara da programação funcional, adoro programação funcional, meu Lisp, Clojure, vem tudo, certo? Então, monad, teoria de categoria, lambda, cálculo lambda, enfim. E os exemplos que você deu ali nas comparações do TypeScript com o Reason, né? Tudo aquilo, tirando o pattern matching, você consegue fazer no TypeScript, né? Tem até uma lib bem legal chamada Optional.js, né? Que traz a sintaxe optional para dentro do TypeScript, né? Tem o tipo e a parte lógica, a implementação no JavaScript, certo? Então, vários problemas que foram mencionados ali na palestra dá para contornar ou não passar por eles no TypeScript, entende? Aí eu queria saber, tipo, de onde é que surgiu esse rancor e, cara, paz no coração. Reason é muito maneiro, entendeu? Mas TypeScript também é muito legal. Não, boa pergunta, não, mas não é rancor, realmente é comparando apples and oranges, né? Porque TypeScript tem uma solução diferente do que Reason oferece. O meu problema com o TypeScript é porque ele tenta, para mim, a abordagem que ele tenta fazer é errada, né? Não é errada.
Eu apenas não concordo, mas, tipo, não oferece tudo que tem a oferecer de um sistema de tipos. Às vezes o TypeScript pode atrapalhar a introdução de uma pessoa ao mundo dos tipos, porque, tipo, às vezes o TypeScript ele não consegue ser 100% sound. Ele se perde, às vezes, a inferência da N, ou ele pega um tipo que não tem nada a ver, porque ele realmente não é um problema do TypeScript, é um problema do design do JS. Então, é o que eu botei no meu slide. Você tenta encaixar tipos numa linguagem que não foi feita para aquilo. E aí não tem como não dar uns gargalos, às vezes, e ele se perder na inferência. Não é culpa do TypeScript, ele melhorou muito nos últimos anos, a galera da Microsoft botou bastante esforço nele, é fenomenal, conseguiu introduzir tipos no pessoal, mas não é óptimo ainda. Não tem inferência global. E, por exemplo, o Reason, são diferentes, né? O Reason tem um Hindley Miner, que já é testado, é muito antigo já, o algoritmo de inferência de tipos do Reason, vem do OCaml, vem do Haskell, isso já foi teorizado há muito tempo. E do TypeScript ele usa o STM, que é diferente, ele funciona, mas nem sempre, tipo, não dá para confiar. Você refatoraria um projeto com 1000 arquivos em TypeScript? Talvez, mas você sabe que não dá para confiar 100% nele, porque ele não te obriga a tipar tudo. O Reason não, ele te obriga desde o day zero a você fazer do jeito certo, porque lá no futuro, quando você for refatorar vários arquivos, ele vai te ajudar ali na sua mão, como você deve saber, né? Mas é isso, não é rancor, é porque realmente, para mim, ele às vezes atrapalha mais do que ajuda. Mas é um bom começo para quem está começando a aprender tipos. Certo. Aí, que nem a pergunta que o primeiro rapaz veio aqui. O que ele falou, né? Tipo assim, cara, o ReasonML ele é complicado de aprender para uma pessoa iniciante. Então, tipo, qual que é o custo das pessoas na sua equipe, na sua empresa, etc., aprender a mexer no ReasonML que tem um dialeto mais complicado, né, do que o TypeScript e meio que sabe, o trade-off ele é muito pouco porque a curva de aprendizagem é muito alta, muito longa, entende? O TypeScript, tipo assim, aquilo ali é JavaScript, só botou uns tipos, né? E até o problema da inferência, que de vez você não consegue ter 100% de segurança, né? Você consegue prover isso se você faz uma verificação nas bordas, né? No input e no output da sua aplicação, se você consegue garantir que o que está entrando está tudo dentro de um determinado tipo, né? Você consegue trafegar com aquilo ali dentro da sua aplicação, considerando que sua aplicação é uma aplicação pura, sem efeitos colaterais, etc., que é meio que o caminho que o front-end tem trilhado, né? Ainda mais na comunidade React, você consegue garantir que você consegue atingir os 100% se você faz a verificação nas bordas, sabe? Não, boa pergunta. Tipo, começando pelo final, porque não é só o tipos que eu estou falando, não é inferência apenas, não é garantir que está sound e realmente está ali 100%, os tipos que entram e saindo, é a modelagem do programa. Por exemplo, pattern matching é modelar uma variante, um gadget, e no futuro vai ter modular implicits, que parece termos complicados, mas quando você vê e começa a analisar, não é uma coisa tão complicada. Só é um palavreado muito chique. Mas é isso que eu estou falando. Você não pode entender que o Reason ou o compilador é um linter poderoso. Não é para você dizer, você errou a variável X e ela era em string. Não. Você tem que entender ele como uma ferramenta que vai te ajudar a modelar seu programa para poder te eliminar código e bug no futuro. Aí, voltando para a primeira pergunta dele, que é a questão do trade-off, realmente é difícil, porque a mentalidade do pessoal não está preparada ainda 100%. Mas vale total o trade-off, porque eu posso fazer o onboard da pessoa, óbvio tem problemas, né, para aprender uma língua nova, eu respondo tudo, vou ajudando, mas se paga porque eu posso colocar um júnior no projeto e posso ter certeza que ele não vai fazer uma besteira, porque o compilador vai ajudar, e eu posso garantir, o júnior acabou de mudar uma variável, o nome de ID para user ID, e esqueceu de refatorar isso no projeto inteiro, porque ele queria reduzir o código ou fazer mais idiomático, e no Reason eu consigo garantir que ele vai renomear e o compilador vai garantir que ele não vai errar. Mesmo ele sendo júnior, ou sênior, ou plenior, não faz diferença. Eu tiro esse burden, eu esqueci a palavra em português, o fardo do programador e coloco no compilador, né? É isso que eu quero no final do dia, não é eu confiando que o cara que está mexendo no projeto vai colocar o tipo certo ali, o input, para poder ter certeza. Não quero confiar no ser humano, porque eu sei que eu vou errar
eu erro pra caralho, o pessoal vai errar, e é isso que eu quero eliminar, entendeu? E esse é o trade-off pra mim. O trade-off no inicial é começar realmente, mas é que nem relay. O relay a galera sofre pra caramba pra começar com o relay. Mas se paga no futuro, quando você for manter, quando sua aplicação estiver rápida pro usuário, tiver com vários arquivos, centenas, e muita gente no time, aí você começa a sentir, pô, realmente está se pagando isso aqui. Eu consigo refatorar um arquivo, um projeto gigante, sem medo algum e dormir à noite. Esse é o trade-off, vale cada minuto. Beleza. Valeu, salva de palmas. Chega aí. Tem mais palestrantes aqui também? Não esqueçam que vocês podem fazer pergunta para qualquer palestrante ou para qualquer pessoa que esteja aqui que você queira responder, tá? Não são só essas 3 pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui pro Preston. Ah, você tem uma pergunta? Tenho, Manda bala. Cara, não é porque ele sentou aqui que ele vai fazer a você pergunta. falou que o Gatsby é focado agora para site simples, então você não vê o Gatsby como um concorrente direto para o WordPress? Ou, tipo, eu continuo usando meu WordPress ou mudo para Gatsby ou não? Realmente... eu não tô no WordPress, mas realmente é uma pergunta que eu tenho. Então, eu acho que... Nossa, que pergunta interessante. Então, o futuro do Gatsby é substituir, né, o WordPress e os CMS, mas eu falo mais sobre o CMS como não como somente um sistema de gerenciamento de conteúdo, né, mas mais sobre um stack de conteúdo, né, porque você vai utilizar várias ferramentas para realizar o seu site e os seus dados. Mas o interessante agora, né, que a gente fez uma pesquisa semana passada e já tem 1% ou 0,1% dos top milhão sites estão utilizando o Gatsby já, hoje em dia. E o Drupal e o WordPress está perdendo usuários, também o Drupal está descendo bem rápido. Então, o que a gente vai ver daqui a pouco, eu diria daqui 6 meses, 1 ano, né? É tipo uma guerra entre esses CMS, esses sistemas monolíticos antigos e os stacks, né? O Jamstack, que eu nem mencionei na minha palestra, nossa, mas essas ideias de Jamstack que vão ser disseminados, né, pelo mundo inteiro. O problema agora é a evolução da experiência do usuário do outro lado, né? Tipo, a equipe de marketing, né? Os escritórios, né? O que eles vão utilizar. E, por isso, eu acho que é uma questão mais complicada, né? Porque no Gatsby você consegue utilizar Markdown, né? Nos arquivos, mesmo tipo no mesmo repositório, ou você também pode utilizar um CMS, pode ser qualquer um, mas a gente não tem plano atual para montar o nosso próprio CMS, porque a gente já viu o que aconteceu com o Netlify. Né? O Netlify montou um CMS que funciona bem, que tem base no Git, mas o CMS para a gente não é o foco, é a integração, essa camada entre o mundo do exterior e o Gatsby. Não sei se isso foi uma resposta completa, mas tá. Valeu. E só queria fazer um contraponto aqui. Eu gostei da sintaxe ali, Gabriel. Acho legal a sintaxe do Reason, tá? Assim, às vezes, cara, você não precisa, né, de Reason. Por exemplo, uma agência de software que cria sites para comércio vai preferir o Gatsby ao Reason, por exemplo, né? Acho que tem casos e casos, né? Mas eu não vim aqui para falar isso, na verdade. Eu vim aqui fazer uma provocação também, né, para o Sibelius, eu sei do seu caso pessoal aí. O Flow perdeu? Eu acho que aqui está uma bela discussão de type systems, né? Então, começou, né? Eu acho que o Flow, né? O TS começou bem antes, só que o TS era bem pior. Aí o Flow também tava na frente, eu acho que o TS agora está ganhando força, o TS está ganhando mesmo em comunidade, eles resolveram bastante gente. Aquele cara lá, não sei pronunciar o nome dele, o cara é um monstro de code type system, o cara fez o Pascal, fez o C#,
fez TypeScript, o cara já está criando linguagem faz muito tempo, assim. Então, o cara é muito bom, ele está resolvendo bastante coisa. A Microsoft resolveu o JS, não o JavaScript, migrar o Office para JavaScript. Eu acho que o Flow, sei lá, vai ser usado mais pelo Facebook mesmo. O TypeScript pela comunidade em si, geral, tá bem legal. Tem várias coisas bem legais, vários building blocks que eles construíram, conditional types, map types, várias coisas legais. Você consegue, com aquilo, tipar quase tudo, né? Até Turing Complete lá, né? Que eles estavam fazendo, Turing Machine. Eu vou fazer outro contraponto também sobre Type System. Type System não é suficiente. E aí o Gabriel, eu sempre xingo o Gabriel. Não adianta você usar Flow, TypeScript, Reason, se você não tiver testes, né, de verdade. Então, você não consegue modelar modelo de negócio sem teste, né? Então, seu type não vai ser suficiente. Mesmo que você tiver pattern matching, essas besteiras aí, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente para você garantir que a lógica de negócio esteja correta, né? Então, os testes realmente é o único jeito de você garantir que está correto. E mesmo com teste, você ainda não sabe se está 100% correto, né? Então, tipo, eu realmente concordo que hoje em dia, do que a gente tem de tecnologia de tipos, não é o suficiente para cobrir regras de negócio. Mas eu acho que a gente está só um passo disso. Qual o problema dos testes para mim hoje em dia? Porque você depende muito do fator humano ainda, do programador confiar que ele realmente vai estar lá e garantir todos os casos de uso do teste. E quando mudar a implementação, que ele vai atualizar o teste. Então, tem muito fator humano envolvido. Uma ferramenta que está tentando resolver isso hoje, com o Reason, que está engatinhando ainda, eu sei que não é perfeita, é chamada Imandra ML. Então, ele pega seu código e tenta permutar sobre suas regras de negócio automaticamente com Machine Learning. Então, vale a pena dar uma olhada, Imandra ML, depois dá uma olhada lá, tipo, isso eu acho que vai ser o futuro. Vai ser testes estáticos. Qual o problema dos testes hoje em dia também? Demoram muito para rodar, o feedback é terrível, demora pra caramba para rodar, vai quebrar, tem timeout, tem database, e com um sistema de tipos no futuro, talvez, você vai conseguir fazer um teste estático. Você vai compilar seu código com regras de negócio, não sei como vão fazer, mas alguém vai descobrir, e aí você vai ter um feedback instantâneo. E é isso que é o futuro. Isso já existe, por exemplo, para Postgres. Você hoje em dia tem um teste com Postgres, que você tem que rodar o teste e demorar lá, sei lá quanto tempo, 10 minutos só até terminar sua suite de testes. Você poderia, por exemplo, pegar o esquema do seu banco, botar num compilador, tipo OCaml e Reason, e fazer ele checar seu código em tempo de compilação para ver se todas as carries estão válidas ou não, se elas batem com o banco. Então você não precisa conectar com o banco de verdade ou popular o banco, um seed, fake. Isso seria instantâneo. Para mim, isso é o futuro. Outro complemento, por exemplo, que eu sei que o sistema de tipos não resolvem é, por exemplo, Gatsby. O Reason casaria horrivelmente com o Gatsby. E ele não está errado assim, ele é perfeito. Tem um trade-off da flexibilidade de não ter tipos, mas você consegue fazer muitas coisas absurdas com o Gatsby. Mas é um trade-off, você tira uma coisa para ganhar outra. Mas é tipo isso mesmo para mim. É só outra coisa que eu penso ultimamente. Hooks, óbvio, veio para revolucionar o jeito que a gente escreve React, né? Componentes React. Como você falou, é um padrão antigo, né? Algebraic Effects, mas parece que a implementação no React fez com que, vamos dizer, abriu brechas para problemas, como criação sem controle de closures e outras coisas. E, assim, quanto tempo falta para o React criar um compilador ou a gente, entende? É uma pergunta mais genérica, assim, a gente parece que achou até uma solução para compartilhamento de lógica entre componentes, mas parece que a implementação disso é meio falha, né? Então, só uma quase pergunta retórica, assim. Alguém quer responder? Eu posso falar um pouco sobre isso. Manda bala. A gente viu o Svelte, né, que é o que tenta fazer a parte da compilação, né? E aí eu tive até uma thread lá no Twitter lá que a gente estava discutindo, né, que é basicamente estava falando que, sei lá, o Vue não tem como você suspender alguns componentes, né? Então, quando você fala um pouco de suspense aí, de suspender alguma parte da sua árvore de componentes, quando você fala um pouco de concurrence mode, de priorizar alguma coisa ou não, quando você vai para esse lado de tentar tirar o runtime, o React tem um runtime ali, tem um custo do runtime, né? Quando você tira esse runtime e vai para a compilação, que é o Svelte faz,
você acaba tendo mais código, né? Porque você não tem o runtime, que é um código compartilhado, como se fosse uma DLL, né? Se você está trabalhando com Windows, alguma coisa assim. Tá tudo explícito lá. Mas, por exemplo, quando você tem o VDOM e o suspense, você consegue fazer umas coisas que você não conseguiria fazer sem isso, sem esse runtime. Então, imagina que você tem várias árvores de componentes lá, bem grandes. E aí, quando você suspende, o React vai suspender toda aquela árvore. Qual que é a ideia de suspender? Ele não vai renderizar nada, não vai fazer nenhum trabalho naquela árvore. Então, se você tentar fazer isso com o Svelte sem um runtime que vai controlar isso, vai ficar muito mais pesado para você, porque você não tem um VDOM, né? Aqueles nós, mesmo que eles não tenham que estar processando, eles vão estar processando. Porque ele está esperando isso daqui, mas não tem como você pausar ele, porque eles já estão lá, entendeu? Então, talvez esse runtime não seja tão ruim. Make sense. Então, tipo, eu falei que o Algebraic Effects realmente é antigo, mas ele ainda está sendo estudado. Então, até no OCaml tem uma PR aberta há muitos anos, com a galera estudando todos os casos de uso, todos os side effects da introdução do Algebraic Effects na linguagem mesmo, no core. Então, até agora, porque a galera de OCaml gosta de fazer as coisas muito devagar e muito calmamente, para ter certeza. Então, tá lá, tipo, o repo de Algebraic Effects, mas está sendo estudado ainda. E não caiu no core. E esses problemas que você falou sobre, tipo, por exemplo, ter duas versões do React, que ele dá pau. Você quebrou a Rules of Rooks e você tem que rodar o código para poder saber que vai quebrar. Isso, para mim, é terrível. Porque a implementação no JavaScript, o JavaScript não consegue abarcar esse conceito totalmente. E nem o Reason hoje em dia, porque o OCaml ainda não deu merge no conceito no core. Quando ele cair no core, aí sim você vai conseguir pegar em tempo de compilação se você está quebrando ou não as regras do hooks. Hoje em dia tem um workaround, o PPX, de InReason, que é um ponto de extensão da linguagem, que alguém fez e ele consegue em tempo de compilação pegar se você está quebrando as regras dos hooks. Se você usar a sintaxe de outra forma, aí realmente, mas tipo, ainda não é 100%. Mas é isso, eu acho que no futuro, quando realmente o Reason começar a pegar uma tração melhor, isso vai cair dentro do Reason e vai ser idiomático. Então, em tempo de compilação, vai ser impossível quebrar qualquer regra de hooks. E eu acho que esse vai estar sendo o futuro, não sei quando. Dependendo do OCaml, talvez algumas décadas, mas um dia. Muito bom. Show. Mais alguém tem perguntas? Tem aqui. Deixa eu ver. Tem bastante gente. Show. Você, então, primeiro aqui que falou. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio do drone em seguida e só quem tiver aqui vai poder ganhar. Se não tiver aqui, a gente passa para o próximo nome. Então, é isso. Seria legal já vir mais um. Beleza, pode ser. Chega aí. Isso. E aí, alguém gentilmente vai ter que levantar. Faça sua pergunta. Não. Você vai fazer a pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite aos três. Primeiro, eu queria parabenizar. As 9 talks foram excelentes. Acho que o pessoal curtiu aí a talk e todas as talks da conferência. Então, uma salva de palmas aí para os palestrantes. Realmente de qualidade. Então, a minha pergunta vai para o Preston. Acho que gerou uma mega curiosidade a respeito do Gatsby. Assim, a questão de você poder fazer o seu conteúdo em Markdown, realmente uma feature bem relevante do Gatsby, porém acaba gerando alguns gargalos ao meu ver, e aí eu gostaria que esclarecesse. Então, assim, por exemplo, um usuário comum, ele tem um blog WordPress, e se ele atualiza esse blog WordPress, o conteúdo já é atualizado, o CMS já atualizou o conteúdo. Porém, se o usuário o fizer por Markdown, na minha cabeça ele vai ter que primeiro ter uma pipeline para sempre que tiver atualização de um repositório ou um novo post for atualizado na pasta, ele vai ter que rebuildar o Gatsby para gerar esse novo bundle. Então, como é que funciona em questão de experiência? Tanto a questão estática, quanto até com outros CMS, você fazer a atualização desse conteúdo? Boa pergunta. Então, as nossas integrações no ecossistema de Gatsby, né, tem vários níveis de perfeição, né? Por exemplo, a nossa integração com o Contentful está ótimo, né? Você já consegue fazer várias coisas ao vivo com o preview, né? Mas você tem razão. Em Markdown, né? Markdown foi o que o inventador, né, do Gatsby utilizou pela primeira vez porque era o que ele achou mais fácil, né? Mas
tem um problema da experiência do usuário, né, que escreve o conteúdo, né, tem que usar, tipo... Você O vai ter editor que usar, de código. Isso. Ou você também talvez consiga usar tipo um CMS Git, né? Você consegue usar tipo Forestry ou alguma coisa assim, mas a integração é a parte mais difícil. Então a gente tem uma lista de CMS com quais a gente quer integrar e os maiores CMS estão na frente, né? Tipo WordPress, o Joomla, né? E esses sistemas. Mas é complicado porque você tem razão, você tem que rebuildar, né, o código, mas mesmo sendo no WordPress, você tem que rebuildar também, né? Sim. E por isso a gente já construiu um plugin que está fechado atualmente, mas é para builds paralelizados. Então você consegue fazer buildar de 2 pontos, né? É muito complicado. Eu não entendo, né? Por exemplo, porque é muito complicado. Eu já falei que builds, nossa, é muito complicado. Builds incrementais também é um assunto muito complicado. Mas com builds incrementais, o que vai ser muito fácil é essa noção de gerar muito rapidamente essas diferenças e só as diferencinhas entre os dados. Mesmo assim, a experiência do usuário também é um pouco pior, né? Porque o que acontece em WordPress ou em Drupal é que você tem um preview em contexto, né? Você consegue mudar o texto em contexto. Você consegue ver o site em si e também manipular, né, o site em si. Com o Gatsby sempre tem uma demora, né? Sempre tem uma separação, né? Porque você não consegue colocar os dois sistemas na mesma aba, né, e navegar pelos dois. Isso não é possível porque a gente já saiu desse padrão monolítico. Mas é algo que a gente já está focado nesse problema e o que a gente está fazendo atualmente no futuro mais próximo é prover um exemplo de uma experiência side by side, né? Então você vai ter tipo o seu site em Gatsby e você vai ter o CMS no outro lado, no esquerdo. E já tem várias empresas fazendo isso também nos Estados Unidos. O Forestry essa equipe da Forestry, eles acabaram de lançar um CMS chamado China CMS, que já funciona exatamente assim com Markdown. Então, eu acho que isso você tem que dar uma olhada. Mas é um problema que a gente tem que resolver e nunca vai ser resolvido do jeito em que todos os usuários querem, né? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, é que uma arquitetura que nem o Jamstack, que nem essa arquitetura desacoplada, né? Essas arquiteturas barram o usuário a aproveitar esses features, né, que tinham antes. E isso vai ser um grande problema, né? Porque a gente sempre tem que montar um demo para um cliente e um cliente vai dizer: mas isso eu não posso fazer um preview, né, imediato no contexto do meu conteúdo. Então, e daí? O que eu faço agora? Né? Então, é um problema de experiência do usuário e também um problema de educação ao usuário, que a experiência que eles tinham antes não é mais possível do mesmo jeito. E a gente tem que evoluir um pouco e repensar as experiências do usuário. Obrigado. Alguém tem que levantar e você vai fazer pergunta. Quem vai levantar? Eu levanto. Amigo. Eu já fiquei muito tempo aqui. Para. Mais uma pergunta. Nossa, todo mundo querendo saber. Boa tarde, sou Washington. Eu queria perguntar para o Preston como que... A gente sabe que o Gatsby ele é uma empresa hoje que fundamentalmente é baseada em open source e a gente sabe que não existe almoço grátis, né? E de alguma forma o Gatsby tem que se manter. Eu vi que recentemente vocês conseguiram levantar $15 milhões, né, num round de investimentos. Achei bem legal isso. Mas por que os investidores investiram num produto open source
Tipo, como é que é um produto open source gerar receita? Porque os caras não iam investir e se vocês em algum dia não retornarem essa grana, né? E eu tive uma oportunidade de contribuir num plugin do Gatsby, que foi mergeado, ganhei camiseta. É bem legal a experiência como contribuidor, né? É bacana como vocês influenciam a questão de meetups e tudo mais. Só que, tipo assim, de onde vem, né, o retorno financeiro, né? Como é que vocês pensam nisso no futuro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como é que é a experiência de trabalhar lá dentro do Gatsby, no Core Team? Uou, duas perguntas bem diferentes, né? Então, a história de open source, né, é interessante, porque você vê, antigamente, né, os VCs não investiram muito no open source. Agora, o que acontece é que você está vendo muito mais esses exemplos de esse padrão, essa tendência de open source, né, fundado pelos VCs, né, que tem apoio pelos VCs. O que acontece é que o nosso modelo, né, o nosso padrão que a gente está seguindo é tipo HashiCorp, né, tipo Red Hat, essas empresas que sim, elas ainda existem. Tem a comunidade, né? Um ecossistema muito grande de open source, mas ao redor, né? No redor da comunidade, tem vários serviços, né? Suporte, essas coisas importantes para qualquer pessoa que seja um usuário do framework. Justamente a mesma coisa aconteceu com o Drupal, né, com o WordPress, né, o WordPress e a Automatic, né, acabaram de anunciar mais um round também do Salesforce e também o Drupal, a Akia, né, que é a empresa por trás do Drupal, também foi comprada por um hedge fund, né, um PE. Mas assim, para mim, eu acredito numa estratégia open core, né? Uma estratégia comercial open core. Isso significa que o core, né, o centro, sempre fica aberto. E os serviços que ficam mais no fundo ou ficam mais tipo, isso tem a ver mais com a manutenção do app, tem a ver mais com serviços, tipo, eu quero uma agência para montar meu site. Eu acho que isso é o lugar onde a gente vai ficar. Mas eu sei que todo mundo aqui está interessado em builds incrementais, né? Mas builds incrementais, né, para realizar esse sonho, dá muito trabalho e dá muito tempo, porque é um problema muito complicado para resolver. Então, o que a gente vai fazer inicialmente é fechar esse feature, né, de builds incrementais, porque é uma feature muito única, né? A gente não pode revelar tudo isso para o mundo ainda. E é exatamente isso. Esse processo de, lentamente, né, devagar, a gente vai expandindo esse core para abrir mais código, né? Eu imagino que, tipo, daqui 2 anos, a gente vai abrir os builds incrementais para todo mundo. Mas você tem razão, a gente tem que gerar um pouco de valor para os investidores, senão eu estou demitido, né? Então, agora, a segunda parte sobre como que é na Gatsby. A gente está com várias vagas, então, por favor, mesmo vocês estando no Brasil, vocês são muito bem-vindos, porque a gente é uma empresa completamente remota. A gente tem desenvolvedores e pessoas do mundo todo, da Tailândia, dos Estados Unidos, da Alemanha, não sei. Então, a gente também precisa de ajuda em vários aspectos da nossa empresa. Eu acho que a Gatsby como empresa é bem interessante, né? Porque é uma startup, e startups são inestáveis por natureza, né? Mas o interessante é que todo mundo é muito inteligente e focado nesse objetivo de fazer com que a web fique mais rápida e fique mais simples e mais democrática para todo mundo. E isso é o meu sonho também, realizar, tipo,
vamos fazer com que qualquer iniciante, né, que está entrando pela primeira vez no nosso mundo, que às vezes pode ser um pouco exclusivo, né, consiga também montar um site rapidamente e facilmente. E esse sonho me atrai muito. Muito bom. Boa. Boa tarde, eu acho. Ainda assim. Gostei bastante do GraphQL. Eu não conhecia a ferramenta e é mais ou menos o que eu estava procurando como solução. Eu estou usando o Axos, que tem suas vantagens e muitos problemas. Mas uma coisa que ninguém falou, que é o tratamento de erros não naturais. Por exemplo, caiu a internet no meio, o cliente desconectou, deu timeout porque a internet tem problemas. Eu estou tendo muitos problemas com isso, porque meus clientes, eu brinco que eles têm a internet da Xuxa, né? E o celular também. Então, é um negócio muito complicado. A quantidade de interrupções na conexão, ou a conexão é lenta a ponto de não baixa 30K, porque a conexão é muito lenta. E eu não sei se você ou se alguma outra alguém pessoa... pode responder também, se alguém quiser vir aqui se alguém responder. quiser responder, como que é o tratamento desse tipo de erro? Porque o Axis a gente resolve de uma forma bizarra, mas resolve. Eu posso falar sobre isso do lado do Gatsby e depois eu vou passar o microfone porque eu estou no palco há muito tempo. Mas eu quero dar mais oportunidades para todo mundo. O Gatsby, o que é da hora do Gatsby é que cada aplicativo, cada site que você monta em Gatsby é um PWA também. Então, PWA, né, o Web App, Progressive Web App, né, o PWA, o que acontece é que se você sair, se você perder o sinal, né, você ainda consegue navegar o site, porque os links funcionam, né, tudo funciona. E você não tem que carregar mais uma página, porque todas as páginas estão disponíveis já no site. Então, por exemplo, eu já visitei meu site várias vezes e também o nosso site do Gatsby várias vezes no Kumbica, por exemplo, ou no Galeão, né, onde o Wi-Fi está horrível. E mesmo assim, carrega rápido e aí todas as outras páginas também são imediatas, né, porque o prefetching já pegou todas as páginas adjacentes da página atual e não preciso me preocupar, né? Eu posso embarcar num voo e aí eu ainda posso ler meu site. Mas isso também é um pouco... Isso depende muito, né, do contexto, né? O Gatsby tem PWA, né, mas outros frameworks e outras bibliotecas vão depender de outras coisas para fazer isso. Então... E funciona só com fetch ou dá para fazer post também, put e outras ações? Put? A fetch e put? No Gatsby? É só para buscar dados ou é para enviar também, para salvar? Então, você pode enviar dados também, mas tipo, fora do ar você não consegue. Claro, sim, lógico, final da tarde. Mas é assim, o Gatsby, por exemplo, se você tem vários links, né, na mesma página, e você tenta navegar tipo, a uma página que não existe na mesma página, ou não existe tipo, no mesmo contexto, você não vai conseguir, né? Porque você tem que baixar só os links disponíveis na página. Isso é assim que funciona o Gatsby. Mas o problema também é que o Gatsby é um pouco diferente, né? A gente não escreve, né, a um servidor porque a gente foca mais no caso de uso estático. Então, é um pouco menos relevante, mas para a gente é interessante porque aquela slide que eu falei, que você também pode montar um app dinâmico em Gatsby, mas isso não vai funcionar fora do ar. Né? Então, tem que avaliar isso. Boa. Tá bom, eu vou sair agora. Obrigado, tem que gente. levantar. Valeu, Pressa. Beleza. Manda bala. Boa tarde. Minha pergunta seria mais direcionada para o Sibelius, mas se alguém souber responder, valeu. Beleza? Pode mandar lá? Começa. Beleza. Então,
Eu sei que a gente está numa conferência de React, mas tem uma coisa que me preocupa um pouquinho, que é o boom do Flutter, e como nas palestras anteriores tinha algumas soluções para reaproveitamento de código, como o React Native for Web. O Flutter, ele tem essa primícia de ser cross-plataforma e tem o Flutter for Web. E com a adoção das empresas aqui do Brasil, por causa desse boom do Flutter, como o Nubank e outras empresas, você acha que é preocupante para a nossa comunidade do React? Se a gente tem que se preocupar um pouco? Ou... Beleza. Eu acho que tem que trazer o Andrei aqui também. Cadê o Andrei? Andrei? Acho que ele Chega não aí, está. Andrei. Acho que o Andrei conhece... tá aí. Boa, chega aí, Andrei. Beleza. Acho que o Andrei conhece mais de Flutter do que eu. Conheço bem pouco, assim. Achei bem genial a talk do Andrei. Cara, para mim, o melhor benefício assim, do React Native é o React mesmo, né? Então, esse modelo de componentes, modelo declarativo. Outra coisa também que eu não gosto... Tem várias coisas que eu não gosto do Flutter mesmo. Dart, primeira delas, que eu não gosto muito, é outra linguagem para aprender. Tipo, sério, sei lá, eu gosto pra caramba de JS, eu não vou sair muito cedo de JS. Outra coisa também que eu não gostei muito é que, em vez de você usar o Flexbox ou usar, sei lá, CSS Grid para você fazer o layout, você vai ter que aprender o layout do Flutter mesmo. Então, todo o conhecimento que você já tinha, você não consegue fazer essa transferência de conhecimento do que você já sabe para outra coisa, você vai ter que reaprender bastante coisa. Eles falam bastante dessa... Eles falam que o async do Flutter é legal também. Eu não sei se eles vão conseguir fazer algo tão legal quanto suspense ou com concurrence mode, lidar com essas árvores, essas coisas assim. Mas eu acho que essa é a minha visão, um pouco limitada. Eu acho que o Andrei consegue dar uma visão um pouco mais completa aí. Também falar um pouco de reaproveitar componentes, que no React ainda não está legal também, né? Você tem o React Native Web, só que ainda não é a solução oficial, de fact solution. Eles ainda estão vendo como que eles vão compartilhar mesmo. Boa. A sua preocupação é sobre se nós, como devs de React Native, se nós devemos nos preocupar com isso, né? Eu acho isso muito interessante vocês também ter essa dúvida, porque no início do ano eu me fiz essa pergunta. Eu me fiz a pergunta se está na hora de eu, na minha carreira como dev, começar a focar em Flutter, porque, né, como devs, nós temos que nos manter atualizados, esse é o nosso ganha-pão. Então, eu me fiz também essa pergunta. E a resposta disso realmente é que o Flutter ele tem uma solução que é extremamente eficiente, que é muito boa. Tem mesmo empresas utilizando, nós temos o nosso caso aqui de casa, que é o Nubank, porém eu não conheço nenhuma outra, tá? Grande como a Nubank, você conhece, muito boa. Só que a maneira com que o Flutter pretende solucionar o problema de múltiplas plataformas é usando o renderizador próprio. E isso difere fundamentalmente do que nós fazemos com React na web, por exemplo, e no React Native. E eu acredito fundamentalmente que há mercado para os dois. É claro que vamos olhar na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses é que a demanda para React e React Native vai ser de legado, né? Essa seria a pior das hipóteses. Eu não acredito nisso, tá, gente? Mas isso é uma hipótese. Eu não acredito nisso, porém, é possível. Agora, como não é a mesma solução, um não vai substituir o outro. Tanto que o Flutter Web, essa solução não é nova. Você renderizar para o Canvas na web, já tem muita gente tentando fazer isso, fazendo isso há muito tempo, e isso nunca foi aceito porque nós precisamos do HTML. Isso faz parte da regra. Então, agora, eu poderia falar das coisas maravilhosas do Flutter, porque o Flutter, ele fez... A gente precisa entender, galera, que Google não brincou na hora de criar o Flutter. O Flutter não surgiu há 2 anos atrás. O Flutter foi publicado, a primeira versão do Flutter era chamada Sky e surgiu em 2015 numa conferência para desenvolvedores de Android, que faz muito sentido.
porque se você escreve código em Java, ou então, né, não tão Kotlin, porque o Kotlin é uma linguagem muito melhor do que Dart. Flutter, a gente pode chamar o Dart de uma linguagem boring, ela não introduz nada novo no mercado. Porém, eu acho que ela vai abocanhar um grande mercado dos desenvolvedores nativos. Você pode notar que as empresas que decidem ir para o lado Flutter são empresas que não têm uma cultura forte de JavaScript. E aquilo que eu falei, no real, eu só decidiria usar Flutter no meu time se eu tivesse desenvolvedores que fossem eficientes com Flutter. Mas no meu time eu tenho desenvolvedores que são extremamente eficientes com JavaScript. Eles são experts nisso. Então, por que eu vou mudar? Não faz sentido. Eu sou capaz de entregar com as duas ferramentas. Então, eu vou escolher qual o que eu tenho mais peso humano, né, nessa caso. Espero ter respondido. A nível de negócio, né, a gente utiliza tecnologias para solucionar problemas. E muitas vezes a gente seleciona uma tecnologia, né, e a gente nem olha para o nosso time, né, não olha para o mercado, né, não olha para quantas pessoas tem hoje desenvolvendo. Eu vou ficar refém de uma empresa só? Eu vou ficar refém de os top, sei lá, 3 empresas do Brasil que sabem, que mexem com Flutter e, sei lá, dão consultoria para o Nubank, ou esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente adota uma tecnologia que é tão revolucionária nesse sentido, assim, de muda totalmente, né? Tipo assim, se eu fosse sair de JavaScript para Flutter, eu vou ter que entender totalmente um ecossistema totalmente novo, né? Então, eu chamo isso de revolucionário mesmo. Você tem uma mudança enorme, né, na tua empresa, no teu ecossistema, na tua plataforma, né, e tudo mais. Então, isso meio como que você vai estar num lugar desconhecido, né? E isso traz muito risco para negócios. Então, é muito importante pensar muito bem em qual contexto você está, né? Às vezes, você pode ter os dois funcionando. Às vezes, pode ter React Native para certos times, né? Hoje tem muito essa questão de squads, né, e tudo mais. Então, você pode ter times que trabalham no domínio de negócio, onde React Native se entra muito bem, se encaixa muito bem. E aí você pode ter outros lugares onde você tem um time que tem aquele domínio de negócio que vão usar Flutter porque encaixa muito bem, sei lá, eles têm mais conhecimento de Dart ou, sei lá, enfim, o que for, né? E tem outra coisa que me vem muito à mente quando a gente fala sobre a estratégia do Flutter especificamente de renderizar. E se você, né, acompanha o Twitter, você vê muita gente dando esses tweets de use the platform, né? De usar a plataforma que, infelizmente, porque tem vários pontos negativos disso, nós somos meios que reféns aos navegadores. E enquanto isso for verdade, sempre vai ser melhor a gente usar a plataforma do que fazer uma renderização própria. E adicionando um pouco mais sobre o React e React Native, ainda tem muita coisa para surgir. Tem um projeto acontecendo dentro de React que está com o codinome de Flare, que eles estão reescrevendo todo o sistema de eventos. E uma das principais motivações por trás desse trabalho é criar uma maneira de lidar com eventos para múltiplas plataformas. Porque, inicialmente, o nosso sistema de evento implementado dentro do React foi focado para a web. E a gente já sabe que, né, é falho. Então... Boa tarde, gente. Meu nome é Marília Gabriele, mas nós não estamos no programa de Frente com a Gabi, tá? A minha pergunta é principalmente para a palestrante Larissa. Ela ainda está aqui? Durante a palestra, teve uma frase que me impactou bastante, plantou uma sementinha na minha cabeça, que é assim: a otimização prematura é a raiz de todo mal. E aí, num projeto que eu entrei esse ano, eu comecei a trabalhar com React agora, em 2019, a minha colega, eu via ela assim, tipo, olhando kbyte por kbyte, chunk por chunk, bando por bando, assim, tudo minuciosamente, otimizar. E o projeto tinha acabado de nascer. E aí eu fiquei pensando, quanto será que essa otimização no início de um projeto pode impactar a curto, a longo prazo? O que é que isso pode prejudicar o futuro e a vida de um projeto? Eu acho que se tu começa assim já desde o início, tu não tem nenhum projeto, tipo, tu não tem nenhum MVP, pode ser que ele vai te atrasar mais ainda, porque
Que nem comentaram antes, a tecnologia é para resolver problema. Então, se tu está se preocupando em resolver um problema que não existe, tu não está resolvendo o principal problema, tu está apenas fingindo que o problema não existe, tu não está realmente resolvendo o que te pediram para fazer. E que nem comentei antes, tu não tem como resolver um problema se tu não sabe dele. Muitos projetos em que, né, nós desenvolvedores, a gente começa, ele começa de um jeito, ele vai ser assim, assim, assado, vai ter essa tela, essa e essa. Aí tu faz um esboço e quando tu começa a ver assim, putz, na minha cabeça tava mais legal, a gente vai ter que mudar, daí muda back, muda front, e aí todo aquele trabalho que tu teve antes, otimizando algo que tu idealizava ser, não precisava. Se tu tivesse aplicado esse tempo para fazer logo, por exemplo, um MVP, tu ia ver mais rápido esse problema e ia poder consertar antes isso. E o pior é que aconteceu justamente isso. Morreu o projeto todo recentemente, vai fazer todo o front de novo e todo o back de novo. Esse é um problema que estamos aí sujeitos como deve acontecer. Muito obrigada. Mais perguntas aqui. Alguém tem que levantar. Bom, boa tarde. Meu nome é Luiz. A minha pergunta pode ser para o Andrei, mas pode ser para qualquer pessoa também. A gente vê que quando a gente faz alguns apps no React Native, ele vem com o tamanho do APK muito grande, né? Às vezes é apenas alguns formulários, algumas imagens, e o resultado disso acaba sendo muito grande. E aí minha pergunta é se, primeiro, é alguma falta de otimização do dev ou do UI kit que você usa, ou a falta de, sei lá, um tree shaking eficiente do próprio algoritmo do React, por exemplo, do Metro Bundler, na verdade. Ou, terceiro, se não é um, não é outro, se é o próprio pacote do React que é desse jeito mesmo e isso não se altera, independente do app que você faz. Boa. Realmente é o custo da abstração. A gente não tem como negar e achar que é perfeito, porque não é. E, infelizmente, um dos nossos grandes desvantagens contra nativo. Inclusive, há algumas tentativas de tentar reduzir isso. Tem alguns repos que reduzem bastante as coisas, talvez, que aquele app não precisa, sabe? Igual eu já vi alguns exemplos de Android de alguém conseguia baixar para 3,5, 3 megas, 3,5, né? Megas. Que ainda está quase 5, 6 vezes a mais do que um Kotlin. Por exemplo, um Java nativo puro, você consegue com 500 kilobytes, como você tem na Tóquio. Mas, infelizmente, isso é o custo da abstração. Existem, no caso de, por default, no Android, quando você vai buildar para release, ele builda com tudo, né? Então, você pode chegar até uns 17 megabytes. Quando você for fazer o upload na Store e você usar o A/B, a Google sabe deixar isso mais eficiente e reduz bastante. Mas, infelizmente, esse é o custo da abstração. Boa. Mais alguém tem pergunta? Dou-lhe uma. Tem aqui. Por favor, chega aí. Tchau, tchau, moça. Ok, Bruno Rafael estará no palco. Quem mais? Mais alguém? Ó, tem uma seta aqui, hein? A seta aponta para ali. Vem aqui. Chega aí. Olá, jovem. Faça a pergunta. Boa tarde, meu nome é Bruno. Eu vi aqui nas palestras hoje que falaram bastante sobre relay. E eu queria saber do Sibelius e do João o porquê de não Apollo e porquê relay. Eu só vim para causar.
Cadê o João? Aí, ó. Tá bom. Mas eu quero o João. O João tá aí? Eu dou a minha visão e aí o João pode vir também. Vem aí, João. Mas eu tenho uma experiência interessante disso. Para quem não sabe, eu comecei na Entria. Eu trabalhei 1 ano na Entria. E depois, quando eu entrei na G2I, um dos nossos principais trabalhos lá é servir de consultoria. Ou seja, às vezes a gente entra num código que já existe há bastante tempo. A grande diferença do Relay para o Apollo não é que Relay é melhor do que Apollo. A grande diferença se dá nos constraints. Eu não sei se você já ouviu falar dessa palavra, mas constraints é praticamente as limitações daquilo que você pode ou não pode fazer. O Relay ele é cheio de constraints. É como se fosse um carrinho de bate-bate, ou seja, você consegue andar para cima e para baixo com aquele carrinho de bate-bate, mas se você batesse, você está seguro. O Apollo ele é o carrinho de bate-bate também, só que sem a segurança. Ou seja, ele não te dá regras para você seguir. E você fica livre para fazer como você quer. Isso é maravilhoso, se você souber de cor todas as especificações do GraphQL. E quantos aqui sabem isso? Pois no normal, essa flexibilidade ela acaba se tornando um problema para o time, porque quando você não tem, novamente eu vou citar essa palavra, constraints, essas regras embutidas no seu código, ela se torna abstrata e ela só vai existir quando alguém impor isso. E você sabe muito bem que em qualidade de código e posição de regras humanas nunca duram. Ela dura enquanto aquele cara está lá. Quando o cara sair, aquele código já era. Ele vai virar outra coisa. Então essa é uma das grandes diferenças hoje do Relay para o Apollo. O Apollo é maravilhoso, gente. Eu uso atualmente num projeto de produção para A&E. A&E é uma empresa que está por trás do canal History Channel. O nosso app tem, acho que a última estatística estava em 1,5 milhão de usuários mensais, usando Apollo. Okay? Então, sim, escala muito bem. Só que tem muita coisa feia daquele código lá. E uma dessas razões é por causa dessa falta de regras. Beleza? Só avisando que a gente já está quase estourado. Tem que ser bem rápido. Valeu, Andrei. Manda bala. Não sei se tem muita coisa para comentar, na verdade. Quando eu vi que o Andrei levantou, eu fiquei bem feliz, porque eu sei que o Andrei foi um cara que entendeu muito bem assim, o Relay, né? Eu lembro quando eu entrei na Entria, eu acho que o Andrei tinha acabado de entrar também, e ele foi um dos caras que me passou uma visão bem legal do Relay, então acho que ele falou mais ou menos o que eu penso também, né? Bem nesse sentido das constraints mesmo, o Relay ele é bem rígido no que ele quer, ele faz com que vocês cumpra mesmo aquilo, né? E o Apollo te dá mais liberdade, talvez, para você fugir um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Apollo tem muita abstração, né? E, às vezes, eu acho que essa abstração tem um custo muito alto para o desenvolvimento, né? O Relay, eu sinto que eu tenho mais controle do que eu quero fazer, né? Enfim, eu já vi isso em produção. Não sei se justifica muito, mas faz 1 ano e meio, mais ou menos, uma outra empresa que a gente trabalhou junto lá na Natura, e o pessoal, a gente usava a Relay, o pessoal usava a Apollo, e eles simplesmente ligaram o cache lá, depois não conseguiram desligar o cache do Apollo, assim. Mas eu acho que isso já foi resolvido, enfim, só um comentário aí. Então eu sinto que muita abstração pode trazer, né, o Apollo ele abstrai muitas coisas lá para vocês, pode trazer às vezes comportamentos que você não tem controle, né? Então só isso mesmo que eu penso. E eu acho que agora que o Relay vai liberar hooks essas semanas aí, vai ficar extremamente fácil. E a galera trabalhou bastante na doc, né? Uma coisa que eu admiro bastante também no Relay é a especificação de connection, que é aquela estrutura que eu falei lá de page info, os ads, enfim. Isso aí deixa tudo bem estruturado também, funciona muito bem. Você consegue paginar para frente, para trás, dar skip, enfim, é bem interessante mesmo. Estamos com o tempo estourado. Obrigado por vir. Não vamos conseguir colocar a sua pergunta, mas você ganha... Monorepo? Tá, faz a pergunta e fala, me encontra. E fala assim, me encontra e pergunta e responde. Quem só mostrou fala o Monorepo aqui? Faz sua pergunta. Então eu converso com você mesmo. Não, eu converso depois.
Boa. Então é isso. Uma salva de palmas pela participação de todos aqui.